dia! Com a graça, com a paz, com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gente, começou a semana. Nós começamos a semana hoje com chave de ouro. Porque Deus está conosco. Nessa segunda-feira, segundona abençoada, debaixo da graça e do amor do Senhor. Neste momento, eu quero falar sobre Jefté, uma figura na Bíblia que foi um homem muito rejeitado. E eu gostaria de falar da rejeição hoje. Como lidar com a rejeição. Abram suas Bíblias em Juízes 11, versículo 1. Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. O seu pai se chamava Gileade e sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. Vou até aqui. Jefté era filho de Gileade. Gileade tinha uma esposa, mas Jefté foi concebido e filho de uma prostituta. Mas ele morou com seus irmãos e ele era um soldado valente, muito valente. E ele ali no seio da família, os irmãos se levantaram contra ele e expulsaram-no. E o pai, como autoridade, não sobrepôs aquilo. Deixou que ele fosse expulso. E ele se juntou aos ordinários. Ordinários hoje, na língua portuguesa, é como se fosse viciado em crack, prostitutas, mendigos. Ele se ajuntou com esse povo e viveu por ali em Tobi. Só que, irmãos, foram passando os anos, os amonitas teve uma guerra e Jefté foi chamado porque ele era um soldado. E Jefté foi chamado e ele foi chamado com honra. O rejeitado, o abandonado, o cuspido para fora do seio da família, foi ali chamado com honra para lutar. E o eu sou ainda confirmou que se ele vencesse, ele estaria ali com eles. Irmãos, isso é uma história no contexto bíblico. Eu não fiz uma narrativa perfeita, mas essa é a história de Jefté. Ele foi muito rejeitado. Ele foi rejeitado pela família. Ele foi abandonado. Ele foi largado. Ele teve que viver em meio aos moribundos, nas favelas, nos guetos, nos buracos. Ele teve que se sujeitar a várias coisas por causa disso. Deve ter sofrido muito. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas são rejeitadas pela família. Muitas pessoas são rejeitadas pelo próprio esposo. Muitos filhos rejeitam os pais. Mães rejeitadas, pais rejeitados. Pessoas rejeitadas no trabalho. Amigos que rejeitam, que zombam. Pessoas rejeitadas na igreja. No seio da igreja, onde devia ser aceito, não é aceito.
E isso tudo nos coloca muito triste. Isso tudo abala o nosso emocional. O nosso emocional fica abalado, ficamos abatidos, desfalecidos de tamanha rejeição. É sofrimento, é dor, é lamúria, é choro. É muita tristeza guardada no peito, é muita dor por ser abandonada por um ente querido, por uma família, por uma mãe, por irmãos, por amigos, por marido, mulher por esposo, por filhos, filhos rejeitar. Isso é muito triste, é muito triste. Filho que entra em conflito com a mãe, mãe que entra em conflito com o filho, marido com a esposa com o marido, amigos zombam, caçou nas rodinhas de barzinho. São tantas coisas que isso nos leva a crer que às vezes Deus não está olhando para a gente. Que Deus não está contemplando a nossa dor. Mas eu venho falar para vocês que Deus é um justo juiz. E Jesus veio para os rejeitados. Veio para aqueles que ninguém quer. Para aqueles que estão sofrendo a rejeição. E Jesus Cristo deixou um ensinamento para todos nós. Porque ele foi o homem mais rejeitado, mais que Jefté. Porque Jesus foi rejeitado por aqueles que ele veio. Cuspiram, pisaram, massacraram. Fizeram toda sorte de maledicência com Jesus. Mas mesmo assim ele pagou com amor. A melhor maneira de lidar com a dor da rejeição é o amor. É você silenciar, entregar para Deus, perdoar e ter o amor no coração para com essas pessoas. Porque no dia certo, na hora certa, no momento certo, você vai ser chamado. E aí vai vir a sua honra, porque você vai sentar na cadeira de honra. Irmãos, eu vou falar de mim. O ano passado, eu fui rejeitada. A minha família mandou eu sair de casa. Eu fui rejeitada pelas minhas irmãs, que elas pediram para sair. Porque eu sei que foi elas, porque a minha mãe não tinha capacidade para isso. E a minha mãe não teve voz ativa e eu saí de casa. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Rejeitada pela minha mãe, que é uma autoridade, e rejeitada pelas minhas irmãs. Mas o tempo foi passando, a minha mãe me procurou, eu procurei a minha mãe primeiro, depois a minha mãe me procurou na minha casa, depois que eu me retraí. A minha mãe vem me visitar, as minhas irmãs continuam me rejeitando, mas é uma escolha, opção delas, porque eu estou seguindo a minha vida, eu as amo, mas se for para ficar distante uma das outras, que seja assim, a vontade de Deus. Só não podemos guardar rancor no coração. E agora eu vou seguindo a minha vida, junto com a minha mãe, na minha casa, 3 vezes por semana. Depois foi meu filho que me rejeitou. Eu fiquei esperando. Agora meu filho veio. A gente está num relacionamento devagar, né? Para não dar contratempos. Mas eu já me senti a pessoa mais rejeitada do mundo. Eu já fui, né? Viciada em crack. Eu ficava pelas ruas dos moribundos. As pessoas me olhavam torto, me rejeitavam, cuspiam, pisavam. Então eu sei o que é rejeição. Eu sei o que é a dor da rejeição. Eu não guardei nada no meu coração. Eu tive amor, eu soube lidar. A única maneira de lidar com a rejeição é o perdão e o amor. E assim a gente vai vivendo, perdoando quem nos rejeita, perdoando quem nos fere. Eu sei que a ferida sangra,
E Deus vai estancar toda ferida nessa manhã de segunda. Toda ferida aberta por rejeição. Deus vai estancar. E vai virar uma cicatriz. E você vai ser uma pessoa vitoriosa. E se essas pessoas, e Deus for justo juiz, você vai ser chamado com honra, assim como foi Jefté. Amém? Pai, é no nome de Jesus. Rejeitados, mas não abandonados. Tristes, mas não caídos. Infelizes, mas não derrotados. Nós estamos falando das nossas feridas, dos nossos dilemas, das rejeições e dos problemas que temos que lidar na vida. Que o Senhor venha nos dar força. Que o Senhor venha renovar o nosso espírito. Que nós possamos ter um espírito inabalável, Pai. Que toda ferida que está sangrando venha ser estancada nessa manhã de segunda. E que vire a cicatriz. E uma cicatriz que venha falar das nossas promessas. Porque nós temos promessas. Quem tem promessa não morre sem conquistá-las. Que nós possamos conquistar as nossas promessas. Que toda rejeição, Pai, venha se transformar em aprovação, primeiramente para o Senhor e para as pessoas certas. Coloca as pessoas certas no nosso caminho. Pessoas que vão realmente nos aprovar, nos amar do jeito que realmente somos. Afasta de nós tudo que for ruim, todas as pessoas ruins, mesmo que forem da família, Pai. E dá pessoas que vão ser mais achegados que irmãos para a gente, no lugar dos nossos familiares. Que nós possamos ser felizes, alegres e regozijantes nessa segunda-feira. E que o Senhor venha derramar o óleo de alegria fresco, vindo do céu sobre os nossos corações. Dá alento, Senhor, para quem precisa. Dá carinho para quem precisa. Dá amor para quem precisa. Oh Deus, que essa segunda-feira seja a segunda-feira aonde o Senhor venha com o seu derramar, com teu bálsamo de cura, com teu bálsamo de Gileade, Pai. Gileade é o nome do pai de Jefté, mas nós queremos Gileade do bálsamo, do bálsamo que cura. Eu levanto as minhas mãos para abençoar esse povo. E também quero pedir que todo ataque e contra-ataque das trevas seja jogado por terra. Todo mal, toda artimanha do inimigo ser cancelado e paralisado. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Sai desse povo agora, 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 em nome de Jesus. Que esse povo está abençoado. Segunda-feira abençoada, respaldada, debaixo da palavra e alicerçada em Deus. Que esse povo esteja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus esteja com vocês. O bálsamo da cura está chegando aí. Deus vai fechar essas feridas. Você vai saber lidar com a dor da rejeição, com o perdão e com o amor. Tenha uma feliz segunda-feira.